começamos o mês de outubro, não é? Não sei há quanto tempo estamos em Mateus, mas vamos continuar com Mateus, né? Acabamos marcando a data, né? Acho que é de agosto, né? Não, antes. Bom, um bom dia a todos nós. Vamos simplificar essas coisas aqui, não é? Bom dia, amigos. Bom dia, Padre. Bom dia, Ailton. Isso, a todos. Bom dia, amigos da Rede Vida. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia, Regina. Muito bem. Regina, acho que era bom você continuar. Bom, a gente tinha lido os dois lados do sanduíche, agora faltava o recheio, não é isso? Não. Falta o finalzinho. Ou seja, falta a pergunta. O finalzinho. A segunda parte, pode ler. Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, dorme. E caçoavam dele. Mas, assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Muito bem. Eu me lembro que levantei uma questão delicada, a questão da historicidade. O senhor falou também que tinha lido um livro de Bom, 190 páginas. Em primeiro lugar, nós devemos distinguir entre ressurreição e ressuscitamento. São coisas diferentes. Bem diferentes. Um ressuscitamento é uma volta para trás. Uma ressurreição é um salto qualitativo para adiante. Não se volta mais, se vai para adiante. É um salto qualitativo para a escatologia. O ressuscitamento é um passo para trás na história. Exatamente. Esta é uma distinção primordial que deve ser feita. É claro que nenhum desses ressuscitamentos se iguala à ressurreição de Jesus. Jesus não ressuscitou para trás, Jesus ressuscitou para frente. Jesus não voltou para a história, mas entrou na escatologia. O Pai Deus colocou Jesus no escatom, isto é, no último, na extremidade final, ressuscitando e colocando à sua direita. Jesus ressuscitou entrando na realidade primíssima e ultimíssima que é Deus. Esses aqui, não. Primeiro, esta distinção deve ser feita. E essa distinção ajuda muita gente a levar mais a sério a ressurreição para frente, que não é a simples revivescência de um cadáver para trás. Bem, outra questão que devemos analisar é se essa história terá no seu prolongamento, na sua tradição, se agravado. Com outras palavras, uma doença grave no decorrer da história da transmissão ainda oral terminou em morte? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Na história da tradição oral, pode ter se dado um agravamento, ou melhor, um salto qualitativo. A doença grave se transformou em morte e depois em ressuscitamento. Eu faço esta pergunta e abro este espaço aqui, porque isto aqui acontece na Sagrada Escritura. E não posso negar que em alguns casos parece que se caminhou na tradição de uma doença grave, incurável, para uma morte. Me pergunto se isto pode ter acontecido aqui. Não posso ainda responder a esta pergunta. Vou respondê-la assim, mas antes disso tenho que abrir
mais espaços. Só quer dizer que houve a cura, é isso? De uma doença grave? Não, uma doença grave Levou curada... sorte. Não. O que eu queria dizer é isso. Pode dar-se o caso de uma cura de uma doença grave na história da transmissão se ter transformado em morte e ressurreição. Entendeu? Entendi. Dá para resolver essa questão. Antes de responder a esta pergunta, vamos examinar bem o texto que foi lido hoje pela segunda vez. Normalmente, quando existe progresso na transmissão oral de um texto, deve haver motivações. Nesse texto aqui, não há nada, absolutamente nada, de teológico ou cristológico. Não há. Por exemplo, é bem diferente da ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição. Eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia. Momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Percebe que antes da ressurreição de Lázaro existe uma teologia sobre Jesus como morte e ressurreição, ou a vida após a morte, impressionante, e depois o ressuscitamento de Lázaro. Aqui não há nada disso. Jesus não se impõe como sendo a ressurreição. Não existe nesse final de perícope aqui nada que transmita teologia ou cristologia. O Filho do Homem é Senhor da morte, o Filho do Homem tem as chaves da morte. Percebe que não há nada? Pelo contrário, o que há? Houve aí uma caçoada de Jesus, caçoaram de Jesus. Jesus entrou em casa, a menina não está morta, está dormindo, caçoaram dele. Ele mandou esses para fora, tomou o pai, a mãe e ressuscitou a menina. Não vem dito que o pai e a mãe se converteram ao cristianismo. Não vem dito que esta menina se tornou discípula de Jesus. Nada que pudesse ajudar o texto a ser transmitido numa linha cristológica ou teológica. Como ele vem escrito aqui, não dá para perceber um progresso. Se houvesse os motivos cristológicos e teológicos, poderíamos ficar assim, prudentemente quietos. Provavelmente a comunidade refletiu sobre um episódio, acrescentou uma série de valores cristológicos e pode a doença grave ter escorregado em morte. Mas aqui não houve nada. Pelo contrário, a única coisa que Jesus recebeu aqui foi uma caçoada geral. Depois disto, os exegetas chegam à seguinte conclusão. Essa história deve ter sido narrada desde o primeiro momento como está aqui. Não há nada nela, nada, absolutamente nada, que indique um agravamento e um progresso, tanto na doença transformada em morte, quanto na teologia ou na cristologia e no poder de Jesus. Não se fala nem sequer do poder de Jesus aqui. Nenhuma Mas evolução. ele Nada. também não fala que a Nada. menina estivesse morta. Ele também diz, ela não está morta. Bom, mas sabiam que estava morta. No sentido de Jesus, era um outro sim. Eu vou trazer a vida novamente. Era isso que ele queria dizer. Mas não dá para entender que esta perícope tenha progredido na história da tradição moral até vir parar aqui. Então, qual é a conclusão? A conclusão é esta. Primeiro, quem não é a priori desfavorável a ressuscitamentos, quem não é a priori racionalista,
quem não é a priori e por motivos filosóficos, de resto não comprovados, porque isso não é científico, contra isto, não tem como dizer que esta perícope caminhou na história da tradição. Ela é bem diferente de Lázaro, hein? Lázaro, até chegar aonde chegou em João, deve ter caminhado muito. E lá também eu não estou muito seguro do que houve, mas aqui eu diria com toda a tranquilidade. Esta história foi contada assim desde os inícios. Não existe nela nada que possa nos chegar a concluir algum progresso posterior na linha da cristologia, da soteriologia ou da teologia. Isto é tudo o que um historiador pode dizer. Portanto, ela deve ter sido contada assim desde quando aconteceu. Agora, se você não é racionalista, se você não é a priori contrário a uma ressurreição operada por Jesus, você pode perfeitamente aceitar o fato como histórico. Temos que fazer um intervalo e voltamos.